Nessa edição falaremos ainda dos exercícios militares chineses próximos a Taiwan e dos últimos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Estão conosco hoje o ex-diretor-geral da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, Gerson Kelman. Muito bem-vindo, Gerson. Boa noite a todos. E também conosco aqui no estúdio o consultor político e diretor executivo da Action Relações Governamentais, João Henrique Rummel. Bem-vindo, João. Boa noite. Boa noite. Thaís Heredia também, minha amiga, conosco aqui. Vamos só amarrar esse dia que teve muito acontecimento relacionado ao apagão. O Palácio do Planalto entrou de vez no caso aqui na capital paulista. Uma coletiva de imprensa com ministros de Estado. O governo anunciou a abertura de uma auditoria para apurar eventuais falhas da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, na fiscalização da distribuidora de energia de São Paulo, a Enel também. A reportagem de Saulo Tiossi. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, disse que a auditoria na ANEEL foi uma determinação do próprio presidente Lula. A distribuidora de energia italiana recebeu prazo de 3 dias para restabelecer a energia em São Paulo, que nesta segunda ainda contava com 400 mil imóveis sem luz. A prefeitura da capital também foi notificada para se explicar sobre as quedas de árvore na rede elétrica. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a criticar o trabalho da ANEEL enquanto agência fiscalizadora e o corte de pessoal promovido pela Enel nos últimos anos. Faltou planejamento e beirou a burrice dela achar que ampliar e modernizar para diminuir gente, que ela ia resolver o problema. A Enel já foi alvo neste ano de uma multa de 13 milhões de reais da Secretaria Nacional do Consumidor por causa da demora no restabelecimento da energia no apagão de novembro de 2023 que aconteceu aqui em São Paulo. Mesmo assim, em junho, numa entrevista coletiva durante a cúpula do G7 na Itália, o presidente Lula falou que o governo estava disposto a renovar os contratos da distribuidora. A gente está disposto a renovar o acordo se eles assumirem o compromisso de fazer investimento. Eles assumiram o compromisso prometendo que não haverá mais apagão em nenhum lugar em que ele for responsável pela energia. A possível renovação com a Enel virou motivo de críticas do prefeito Ricardo Nunes, que cobra do governo Lula o rompimento da concessão. Estive também com o ministro Alexandre Silveira, do Ministério de Minas e Energia. Infelizmente, ministro muito fraco, de uma irresponsabilidade enorme. Silveira afirma que o prefeito faz fake news. O prefeito de São Paulo aprendeu rápido com o seu concorrente aqui, Pablo Marçal, quando ele fez uma fake news dizendo que nós estávamos tratando da renovação da distribuição da Enel. O apagão deve passar para o centro do debate político na capital paulista. Tentando a reeleição, Nunes busca desvincular a prefeitura de qualquer responsabilidade, evitando assim uma eventual queda nas pesquisas. No levantamento desta segunda do Real Time Big Data, o MDBista aparece com 53% das intenções. Guilherme Boulos tem 39%. Associar o caos do apagão à gestão pública é uma das armas que o candidato do PSOL deve explorar na sua campanha a poucos dias do segundo turno. Gerson Kelman, você é dos maiores especialistas em energia do Brasil, porque afinal os apagões em São Paulo não têm fim? E o que deveria ter sido feito que não foi feito do apagão de novembro do ano passado para este apagão? Bem, não é que não tem fim, né? Ocorreu um apagão em novembro do ano passado e do outro agora. Nós sabemos que as mudanças climáticas estão de fato acontecendo, essa consciência de que os eventos extremos, tanto ventos extremos, como foi o caso, chuvas, como foi em Porto Alegre, ou secas, como foi em 2015 aí em São Paulo, são eventos cada vez mais frequentes e mais profundos. Investimentos para adaptar a infraestrutura urbana para essas novas situações é uma coisa que não é de um estalar de dedos, não é assim rápido. Então, do ano passado para hoje, o que a ANEEL vai ter que examinar quando tiver calma para fazer isso, não é num ambiente de linchamento como está agora, muito envolvimento político, essa disputa em São Paulo, tendo colocado esse tema como principal, tem uma vantagem, porque afinal é um tema de São Paulo, um tema gravíssimo,
Mas, nesse momento, ficar buscando culpados e quem bate mais forte, quem lincha mais forte, atrapalha os técnicos que têm que se concentrar, têm que focar no que é realmente essencial no momento, que é recuperar São Paulo o mais rápido possível. Então, essa é a primeira medida, recuperar o mais rápido possível. Depois examinar se de novembro passado para agora começou a ser feito investimentos que não daria tempo para maturar tudo, e se principalmente foram mudadas as metodologias de operação para ver se, particularmente, poda de árvores evoluiu de uma forma satisfatória. Eu não saberia dizer agora se foi feito ou não foi feito. Isso é uma coisa que tem que ser analisada com calma e depois da urgência. Gerson, hoje o governo federal, principalmente o ministro Alexandre Silveira, bateu bastante na tecla do fim da concessão. Você vê condições objetivas para que seja retirada da Enel a concessão da energia elétrica aqui na cidade de São Paulo? Bom, isso tem que ser feita uma investigação. Se a Enel, se essa investigação mostrar que a Enel foi relapsa, é claro que sim, resulta na caducidade. Mas é muito cedo para dizer isso. O vento de mais de 100 km por hora derruba torres e derruba instalações, postes, etc., em qualquer lugar do mundo. Isso quer dizer que São Paulo toda agora tem que estar desprotegida contra ventos de mais de 100 km por hora? Não, não é isso. Mas tem que... essa evolução não é, como eu disse antes, no estalar de dedos. Vou dar um exemplo. São Paulo teve a crise hídrica em 2014, 2015. Aprendeu-se. Quer dizer, qual foi o aprendizado? Era preciso fazer mais investimentos em infraestrutura. No caso, a Sabesp fez 3 grandes investimentos. Não quer dizer que eliminou completamente o risco de racionamentos de água em São Paulo, mas diminuiu muito. O que tem que ser feito daqui para frente na distribuição de energia elétrica é algo parecido, investimentos. Mas, às vezes, vamos dizer, há propostas extremamente simplórias. Quer dizer, é claro que, sob o ponto de vista técnico, você pode eliminar completamente o problema enterrando todas as instalações de distribuição. Pode. Só que isso custa uma fortuna e o consumidor não tem capacidade de pagar isso. Você não tem viabilidade econômica. Uma solução simples, técnica, que tem em algumas cidades, mas que não tem em todas. E que é preciso pesar, de um lado, o que melhora a qualidade de prestação de serviço, de outro lado, como afeta a conta de luz de Dona Maria, se ela vai ter capacidade de pagar ou não. E esse estudo, esse equilíbrio, é feito pela agência reguladora, que tem técnicos altamente capazes de fazer essas análises. Não deve ser feito no calor de uma emergência. João, o Gerson coloca a questão das agências reguladoras, que é um dos focos, ali, um dos alvos do governo, do ministro Alexandre Silveira. Você nota, de uma maneira geral, especialmente a ANEEL, com problemas? Eu acho que o Alexandre Silveira hoje, ele tem um problema com as agências, porque na realidade ele não conseguiu nomear nenhum diretor para ela. E com isso ele fica à mercê das políticas que são tomadas pela diretoria, nomeada em outros governos ou até interinamente, quando não se determina. E isso vira um fato político a ser utilizado nas negociações para isso. Isso é uma coisa que a gente precisa realmente trabalhar e verificar isso. Mas eu acho também que um dos grandes problemas que eu vejo que ocorre esse processo é um processo que hoje está na natureza do Brasil, do autoritarismo do Brasil, que dá um empoderamento gigantesco às agências, onde, na minha maneira de ver, ele vai contra o princípio da democracia, dos freios e contrafreios, porque isso ocorre também porque ela dá uma autonomia gigantesca para a agência, onde ela regulamenta, ela fiscaliza e ela julga. E cria-se um corporativismo significativo. E eu acho que aí falta postura e cobrança correta para que esse investimento, esses estudos realmente sejam feitos e sejam realizados de forma a atender a sociedade. Porque pode, dentro desse contexto, ter um jogo político, tá certo? Como ter o próprio corporativismo de falta de cobrança de responsabilidade, tá certo? Dos próprios funcionários que têm que fazer as coisas e são competentes, não discordo disso, mas falta cobrança e compromisso da agilidade nas necessidades que a gente tem da sociedade. Gerson, você pediu a palavra?
Eu queria, sim. Eu discordo em gênero, número e grau, porque não há corporativo. Eu fui diretor-geral da ANEEL de 2005 a 2008 e não há nenhum corporativismo, o corpo técnico de alta competência. E não tem corporativismo, seria tomar decisões que beneficiem a corporação. Não, absolutamente não vejo isso. O que eu vejo, e isso é um grande problema, foi a captura das agências reguladoras em geral, não só a ANEEL, e vamos dizer, na literatura, a agência reguladora não é uma invenção brasileira, tem em muitos países. Na literatura, há muita preocupação de que as agências sejam capturadas pelos regulados, quer dizer, pelas empresas que são concessionárias de serviço público. Entre nós isso não aconteceu, mas o que aconteceu, e é lamentável, é a captura das agências pelo governo em geral, quer dizer, lato sensu, quer dizer, executivo e legislativo. Aliás, até o judiciário também já fala, mas o executivo indicando diretores para agências reguladoras, não falo só da ANEEL, que não têm competência técnica podem ser capazes, em geral são, mas não têm conhecimento específico no tema da agência reguladora que vão estar dirigindo. Eu fui diretor de 2 agências reguladoras, fui presidente da ANA e diretor-geral da ANEEL. Falo com tranquilidade que não tive que vamos dizer, me subjugar a nenhum tipo de político, coisa nenhuma, quer dizer, foi absolutamente uma escolha técnica. Era assim no passado, e até no primeiro governo Lula. Hoje, e não agora hoje, no governo passado, Bolsonaro, e agora continuando, nós temos indicações de dirigentes de agências reguladoras cujo mérito, cujo principal predicado é a fidelidade a algum senador, algum político, e não é possível isso. Quer dizer, é preciso restaurar o conceito de que na direção das agências reguladoras tem que ter gente que saiba do riscado. A área técnica, em geral, em quase todas as agências, é muito capaz e não tem corporativismo. Desculpe a minha ênfase aqui, mas eu tenho profundo orgulho de ter dirigido a ANEEL. Bom? Olha só, eu quero falar o seguinte, olha só, que todo diretor que é indicado por um político ou por uma intenção de ser colocado lá, na regra atual da legislação, eu sou obrigado a ter um superintendente da carreira. Tá certo? Então é o seguinte, eu sou o diretor, mas eu tenho que ter um superintendente de baixo que é escolhido da carreira. Tá certo? E que quem dá os pareceres e constrói tudo isso dentro de um processo de conhecimento é ele. Tá certo? Que está vinculado à carreira. É ele ou é outro. Ou ele sai, o outro vai entrar. E isso é uma coisa que a gente precisa questionar para que ocorra um desenvolvimento das políticas públicas de responsabilidade. Eu acredito da política pública das agências fundamentais. Então, eu não sou contra as agências, sou totalmente favorável, mas eu acho que nós precisamos fazer uma autocrítica sobre os freios e contrafreios desse processo para que a gente possa ser cobrado. Não só cobrado, mas responsabilizado. Porque o grande problema que a gente tem hoje é que o nível de poder de quem está na agência de regulamentar, legislar, é muito grande, e até para criar. Então, esses leilões, quem faz os estudos, quem propõe, quem regulamenta, é uma parceria deles com o Tribunal de Contas da União quando faz. Então é o seguinte, mas eu acho que teria uma participação mais efetiva da sociedade e dos entes para ter mais clareza dentro desse processo. E com isso, eu quero colocar que o corporativismo é uma centralização olhando para o próprio umbigo da agência. E aí cria, não um compromisso com a sociedade, mas com a parte técnica e falta um pouquinho de transparência. Deixa eu colocar a Thaís aqui no debate, por favor. E sabe que eu vou começar citando os vencedores do Prêmio Nobel de Economia hoje, né, que ganharam pelos seus estudos da importância das instituições no desenvolvimento dos países, né? E eu, nessa crise da energia aqui em São Paulo, eu tenho perguntado muito e analisado muito do ponto de vista das instituições que promovem o ambiente para investimento, desenvolvimento da política pública, alocação do recurso público, o quanto o Brasil conseguiu avançar.
na força e na eficiência dessas instituições, inclusive das agências reguladoras, né, como indutores do investimento necessário, né? E a minha percepção é de que hoje, por exemplo, no fim de semana já tinha começado, mas hoje me preocupou muito o crescimento de um debate assim, olha, tá vendo? A privatização deu errada, né? Como se o Estado fosse o único capaz de fazer a gerência de setores aqui no Brasil. Então, esse é um ponto que me preocupa. Agora, falando especificamente das agências, o que fica claro para mim é que, institucionalmente, o Brasil não conseguiu avançar por interesse político, por interesse partidário, o que quer que seja, do governo que entra, que acha que é dono da regulação, que é dono da política pública, que é dono, inclusive, da verdade, e o desenvolvimento dessa instituição, que, como disse o Kelman, não é uma invenção brasileira, as agências reguladoras são parte das grandes economias e elas funcionam ao longo do tempo. O Brasil, talvez, nesses quase 30 anos que as agências existem, não conseguiu alcançar esse nível de eficiência e, portanto, a gente fica discutindo isso, né? Qual é o caráter político das agências e não qual é a sua força regulatória e de garantir que os serviços prestados por aquele setor estejam a contento do consumidor. Agora, interessante que a minha cabeça ela é toda uma engrenagem política. Eu leio hoje os movimentos de hoje do governo como movimentos estritamente políticos. Mobilizou 4 ministros de Estado, chamou uma coletiva no Palácio. A coletiva aqui do ministro Alexandre Silveira aqui, dava para ver pela cara dele, né? Que estava assim, bravo, né? Assim, indo para cima e buscando culpados. Isso há 2 semanas de uma eleição muito difícil para o governo. Na minha leitura, tudo que aconteceu hoje tem a ver estritamente com a eleição. E com a dificuldade do candidato do Palácio do Planalto, Guilherme Boulos, vencer aqui, né, em São Paulo, o Ricardo Nunes. Mas eu queria te ouvir sobre isso, João. O quanto que a política entrou hoje e a eleição foi um fator, mas se você considerar um fator menor do que eu considero, não tem o menor problema também. Eu acho que ela foi fundamental, essa questão política, para exacerbar. Eu acho que o Alexandre, como eu já falei, ele não tem domínio nenhum sobre as agências. Ele não tem influência, tanto que os diretores têm confusão. Vê o caso lá da energia da Amazônia, também teve confusão, briga, onde se foi decidido no último minuto do dia para assinar um contrato. Então, um contrato que é assinado às 11h58 da noite também gera desconfiança da sociedade. Então, isto é esta relação de poder. Esta é uma relação que precisa ser corrigida, precisa ser mais transparente, mais clara, com mais previsibilidade de um processo de debate das políticas públicas. Política pública tem que ser transparente, clara. Então, isso envolve a política, isso envolve o discurso, e que é um erro. Eu acredito nas agências desde que ela dê essas condições claras para isso e prestar conta para algum lugar questionando esse processo. Como fazer? Vamos fazer um debate claro sobre isso, mas que está errado a utilização política disso, tanto pelo corpo da realidade. Olha só, realmente as agências têm pessoas extremamente capacitadas, mas eu acho que não são donas da realidade do dia a dia. Sentar a cadeira, tá certo? Numa cadeira, não quer dizer que eu conheça a realidade de quem tem que fazer e corrigir. Será que a pessoa que está na cadeira da agência tem conhecimento real, como estão as árvores para que possam cair ou não, como eu tenho que analisar isso para escrever uma regra? Tá certo? Então, são essas considerações técnicas e políticas que usam. Mas hoje, o que acontece é que essas falhas começam a aparecer e expor essas feridas justamente nos momentos políticos que eu tenho que utilizar uma decisão política para ganhar voto e ganhar um posicionamento. Sim, o meu sentimento é que talvez a revolta tenha sido muito mais em relação à dificuldade de fazer as indicações nas agências do que com o próprio apagão em si. O Gerson, eu queria te ouvir de que maneira, na sua percepção, tudo o que aconteceu hoje, nos últimos dias, relacionados ao apagão aqui em São Paulo, tem o potencial de afastar, de repente, potenciais investidores na própria área de energia aqui no Brasil. A sua pergunta se relaciona com o que a Thaís nos falou há pouco.
Quer dizer, para responder, é preciso recuperar rapidamente por que existem agências reguladoras. Para que isso? Por que elas devem ser independentes, devem ser tecnicamente capazes e ter autonomia financeira para poder ser independentes? Porque não há sintonia em termos de mandato de um governo, 4 anos ou 8, com a duração de um contrato de prestação de serviço, que são 35 anos. Então, alguém, não importa se brasileiro ou estrangeiro, que vem investir na infraestrutura do país, em qualquer das áreas, energia elétrica, saneamento, o que for, telecomunicações, alguém que vai investir bilhões de reais na infraestrutura e sabe que se tiver um desacordo com o governo de plantão, seja porque quer caçar concessão, seja porque quer congelar tarifa, seja, enfim, qualquer coisa, que o governo, ele tem um contrato que tem um árbitro. Esse árbitro é uma entidade de Estado, a agência reguladora, uma entidade de Estado, não uma entidade de governo, não é um braço de governo. O ministro, quando convoca o diretor da ANEEL, quando faz isso, comanda e tal, ele parece que não percebeu ainda que é uma entidade de Estado. É claro que não precisa ter isso tudo, pode tirar a agência reguladora, não ter um outro modelo. O outro modelo é o modelo em que os investimentos em infraestrutura são feitos pelo Estado, que você cria um ambiente hostil ao investimento privado. O Brasil, lá atrás, optou, e até por falta mesmo de capacidade econômica do Estado, por atrair capital privado, não importa se do Brasil ou do exterior. E para isso é preciso ter um ambiente juridicamente e regulatoriamente previsível, concordo, tem que ser previsível, e transparente, tem que ser transparente. Por isso até que as reuniões da ANEEL são transmitidas online, são públicas. É preciso ser transparente e é preciso ser previsível. Agora, se o país não quiser agência reguladora, é um modelo, pode funcionar, mas aí a competitividade para atrair capital diminui. Ninguém vai se arriscar a ficar dependendo do humor ou poucos vão se arriscar e vão cobrar caro por ficar dependendo do humor de um governante de plantão, não importa quem seja. E aí nós vamos precisar de mais recursos públicos, do orçamento que sabemos como está a situação fiscal do país, para fazer os investimentos em infraestrutura. Eu penso que lá atrás fizemos certo. Nós temos que reforçar um ambiente de segurança para que os investidores privados venham fazer investimento em infraestrutura do país. E esses episódios, como esse gravíssimo, a população está sofrendo, mas não devem aquecer uma fogueira que faça com que se tome decisões precipitadas, como seria esvaziar as agências reguladoras. João, 1 minuto, rapidinho, por favor. Eu só quero colocar o seguinte, eu acho que não tem que esvaziar e tem que fortalecer as agências, mas eu quero colocar uma pauta provocativa. O grande problema das agências hoje, nos modelos de investimento que foi feito, ela cria um conceito que chama monopólio natural. E eu acho que todo monopólio cria uma relação difícil, tanto se é uma única empresa com a agência reguladora, já cria uma relação complicada. Eu acho que o que a gente teria que questionar são esses monopólios naturais, que são chamados naturais. O que é assim, 30 segundos, por favor, desculpa. É o seguinte, porque o monopólio natural é um conceito econômico. É quando a prestação de serviço por um único prestador de serviço, quer dizer, um único fio numa rua, um único tubo de água numa rua, é melhor para o consumidor, sai mais barato do que se tiver 2 tubos ou 2 linhas, 2 empresas prestando serviço. Quer dizer, é um conceito da economia. Exatamente porque é monopólio, é que precisa de regulação. Se fosse venda de cachorro-quente, a competição resolve o problema. Não precisa de não tem agência reguladora do cachorro-quente, mas tem de água e tem de eletricidade, porque vamos dizer, é interessante que uma única prestadora preste o serviço, em vez de 2 ou 3, mas tem que ser regulado, para não abusar do monopólio. Para isso existe a agência reguladora. Senhores, infelizmente eu preciso encerrar. Eu agradeço muito ao ex-diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o Gerson Kelman. Gerson, muito obrigado. Volte sempre. Pois não, foi uma satisfação. Desculpa a eloquência. Não tem o menor problema. A divergência
saudável, vamos lá. E o João Henrique Rummel, que é consultor político, diretor executivo da Action Relações Governamentais, fez a gentileza de vir aqui conosco no estúdio, na Avenida Paulista. Obrigado, viu, João? Obrigado pela oportunidade de colocar um debate. Volte sempre, viu? A Thaís fica comigo aqui. Daqui a pouco nós vamos mudar de assunto, vamos falar de internacional. A China simulando movimentações ali militares, manobras militares próximos a Taiwan. Até já.